Use o creme dental Eucalol. O creme... Veja bem, o rádio, ele surgiu no Brasil em 1922, no Rio de Janeiro, na comemoração do centenário da independência. 1940, o rádio está em plena efervescência. O fenômeno da Rádio Nacional, a Rádio Nacional do Rio de Janeiro, dominava a audiência do país inteiro. E as famílias todas se reuniam em torno do rádio para ouvir novela. A gente ouvia muito programa cantores, os cantores, Orlando Silva, o cantor das multidões, Silvio Caldas, Isaurinha Garcia, Dalva de Oliveira, uma ordem assim impressionante de pessoas, de cantores que levavam a multidão a ouvir rádio. O rádio congregava as pessoas, as famílias. Em Belo Horizonte, por exemplo, quando vinha um cantor, ele era anunciado em praça pública, chegava de trem e ele cantava em público para muita gente, muita gente. Isso tudo promovido pelo rádio. O rádio era o veículo que promovia, que chamava, que conduzia a população. A política também, da época 1930, 1940, 1950, toda ela feita em comícios que eram transmitidos pelo rádio. O rádio foi usado com muita insistência pelos políticos. Por quê? Porque é um veículo que tocava a alma das pessoas. Morro do Pilar é uma cidade, uma pequena cidade depois da Serra do Cipó. Eu era criança e morava num sítio com a minha família. O rádio ficava em cima da mesa da sala. Eu me lembro que ele ficava numa mesa forrada, em cima dele havia um tecido de crochê que o cobria, porque ele tinha realmente um lugar de honra na casa. E eu, criança, ficava muito admirado. Como é que esses homens estão falando dentro daquela caixa? Era um rádio grande, comprido, antigo, Zenit, marca Zenit, e aquilo era muito interessante para uma criança. Mas havia, quando criança, a vontade até de desmontar o rádio para ver como é que essas pessoas estavam dentro daquele caixote. O tempo vai passando, vem a Segunda Guerra Mundial e a gente se apavorava com o noticiário. Aquele noticiário do Repórter Esso, tipo Repórter Esso, o noticiário com a voz alarmante. Atenção, a cidade de Londres foi mais uma vez bombardeada. Eles não eram capazes de dizer, Londres hoje foi bombardeada. O locutor transmitia uma angústia muito grande, uma ansiedade, claro que ansiedade causada pelo momento das aflições da guerra. E lá em Conceição do Mato Dentro eu vou estudar no Colégio São Francisco. E lá no colégio, o Frei Isaías fez uma pequena rádio, comprou o material e mandou montar uma pequena rádio. Aquele rádio alto, então a gente pegava com a alça, a rádiozinha e ligava, era rádio transmissor, não confundir com o receptor. E essa rádio era transportada para vários pontos da cidade e nós transmitíamos por ela. Ligávamos na energia elétrica e os locutores éramos nós mesmos. Então, aí está a minha primeira experiência radiofônica. O Frei incentivava muito os programas de calouros em que as pessoas da cidade iam até a casa paroquial, havia um palco, um salão muito grande, toda a cidade era convidada e participava daquelas festas de calouros, com pequenas orquestras, com violino, com violões. E
aí também a rádio transmitia. Terminado o período de estudo em Conceição do Mato Dentro, eu venho completar os estudos em Belo Horizonte. Eu procuro, na época em que estava completando estudos aqui, o Januário Carneiro, que era diretor, dono da Rádio Itatiaia. E peço a ele para trabalhar na Rádio Itatiaia. A Rádio Itatiaia estava começando, dando os primeiros passos. Diziam até que ela falava para Nova Lima e cochichava para o centro de Belo Horizonte. Pegava baixinho, a potência era muito pouca. Eu comecei, fiz um teste. Esse teste consistia em falar, pronunciar inglês, francês e ter uma leitura. Na época, os locutores radiofônicos eram locutores que tinham que ter voz bonita, porque a pureza do som não era tão grande assim. O som não era esse som hoje que amplia qualquer voz, que melhora qualquer voz, que a gente pode trabalhar tecnicamente qualquer voz. 30 de março, precisamente, de 1964, o Dr. José Maria de Alquimim é convidado pelo governador Magalhães Pinto para tomar posse num cargo de secretário sem pasta no Palácio da Liberdade. José Maria de Alquimim, um homem do PSD, do partido contrário contra a UDN, que era o Magalhães Pinto, é convidado, e eu achei aquilo estranho. Falei, há uma coalizão aí, há uma combinação, há uma aliança para se fazer alguma coisa diferente. O diferente foi o golpe militar. O general Carlos Luiz Guedes recebeu a mim, ao jornalista Galink e a um outro jornalista na ID4, no quartel da ID4, e deu uma entrevista dando a entender claramente, a entrevista está publicada, que ele ia fazer um movimento militar para depor João Goulart. A entrevista foi de improviso e eu fui sabendo do conteúdo. Eu fazia pergunta, ele respondia e esse conteúdo foi comunicado na própria gravação. A entrevista é o golpe, é a comunicação do golpe. Eu liguei o gravador, ele permitiu, eu perguntei tudo o que queria. A entrevista com o general Guedes foi dada às 20h30, foi dada pelo general a mim, às 20h30, de 30 de março de 1964. Foi trazida a entrevista, a gravação, para a Rádio Itatiaia e foi rodada. Então, o povo tomou conhecimento, a população tomou conhecimento de que haveria um golpe militar. A Rádio Itatiaia é pioneira nisso, porque ela antecedeu a informação de que haveria um golpe militar. O golpe anunciado pela Rádio Itatiaia às 20h30 do dia 30 de março de 1964. Nessa mesma noite, as tropas partem daqui para Juiz de Fora, onde vão se encontrar com as tropas do general Mourão Filho. E elas se encaminham até o estado do Rio. Essa rebelião, ela se alastra. E o João Goulart, que achava que tinha um dispositivo militar, ele não quer, diz ele, na época, não quer derramamento de sangue e vai embora para o Rio Grande do Sul. De lá, ele foge para o exílio. General Guedes, as nossas perguntas visam a desfazer os boatos. Gostaria que o senhor esclarecesse notícias veiculadas hoje na cidade.
O que posso dizer é que sou talvez um dos alvos preferidos justamente pelo boato. Não posso desmentir boatos sobre o que se passa em São Paulo, sobre o que se passa no Rio ou o que se passa no Rio Grande, mas os relativos à minha pessoa posso. Pois não. São afirmações inverídicas. Tudo que tem sido veiculado a meu respeito até hoje não se confirmou. Estou apontado para ser substituído a qualquer momento, a princípio pelo general Crisanto de Figueiredo. Agora já é o general Jairo Villanova Madeira, que, segundo me disseram, constou achar-se na cidade, o que não é verdadeiro. De modo que o público deve dar a importância que boato merece, isto é, boato. General, a respeito da presença do Marechal Denis em Juiz de Fora, o que nos pode adiantar? O Marechal Denis tem 2 sobrinhos em Juiz de Fora e uma cunhada, viúva de seu irmão Osíris. De vez em quando ele vai a Juiz de Fora. Eu mesmo já estive com ele lá várias vezes, no tempo em que seu irmão tinha um sítio junto à represa. Agora ele tem um apartamento e não há nada demais em sua presença em Juiz de Fora. General, dizem que o senhor será afastado do comando da ID4. O senhor já recebeu algum desmentido oficial a respeito? Recebi um desmentido oficial não só do comandante do Primeiro Exército, como um recado do próprio ministro da Guerra, dizendo que tudo não passava de boato. Entendo. Mas isso foi na ocasião em que estava sendo veiculada a notícia que eu seria substituído pelo general Crisanto de Figueiredo. Quanto à atual substituição, nada recebi, nem sim nem não. Entendo. A situação é grave em sua opinião? Eu acho difícil, porque o que aconteceu na Marinha é preocupação para todos os brasileiros, não só para as Forças Armadas, que têm base na disciplina e na hierarquia. Entendo. Uma subversão de tal ordem é impossível que alguém tenha senso de responsabilidade ou possa analisar os fatos, mesmo sem nenhuma responsabilidade neles. Não sinta que o que houve foi gravíssimo. Ver-se um grupo de marinheiros sublevados, presos por forças do Exército e depois postos em liberdade, fazerem um carnaval na Sexta-feira Santa e irem até a frente do Ministério da Marinha. De modo que tenho preocupação e penso que todos os brasileiros têm. Sei. Gostaria de ouvir sua opinião sobre a possibilidade de transigência de ambas as partes e de acomodação da situação atual. Eu acho absolutamente impossível transigir com disciplina. São 2 coisas de tal modo antagônicas que, se houver transigência, será a falência da disciplina. E se a disciplina falir, então será melhor dissolver toda e qualquer força armada, porque isso é básico para nós. Não podemos, de forma alguma, transigir em questões de disciplina. Então, qual seria a saída para a situação? Como o senhor vê o problema? Eu vejo como os almirantes veem. Se eu fosse solucionar esse assunto, teria que excluir todos esses marinheiros. Eles teriam que ir tratar de sua vida civil, cuidar de política, porque política em quartel é coisa que não pode ser aceita. A área política é área de atritos e quartel é área que tem que ser de harmonia. Nós, quando sob nossa responsabilidade, mandamos homens morrerem por uma causa. Não podemos ficar discutindo se o indivíduo vai pensar e queixar-se. Me mandaram porque eu sou do PTB e ele é da UDN ou vice-versa. De modo que acho não haver possibilidade. Se fosse eu a resolver o problema, seria sumário. Teria que conservar somente marinheiros que fossem marinheiros de fato e não políticos. Mais uma pergunta. O senhor assinou algum manifesto? Não. Nem me trouxeram manifesto algum. Obrigado. Não é brincadeira você saber que a sua liberdade dali para frente está tolhida. É uma coisa muito triste. E hoje, olha... Eu acho que os jovens, as pessoas que estão nas universidades, que estão na política, que estão se interessando pelo país, nessa luta do povo brasileiro pela libertação do país, de todas as formas de opressão, hoje nós temos que cumprimentar a liberdade que temos. Temos que aplaudir essa liberdade e temos que levar a política
muito a sério, levar a sério eticamente, levar a sério uma política que possa resgatar valores de que nós necessitamos. Esse país é muito grande e tem um futuro pela frente, mas é claro que ele tem um futuro pela frente dependendo dos jovens também, sobretudo dos jovens, para construir uma nação que seja uma nação nossa, que seja um país nosso, aproveitando as nossas riquezas e integrando pacificamente ao mundo que aí está.